Senhora Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Ontem, lendo o editorial do Contrapoder, eu tratei da greve global pelo clima, mas eu queria ainda trazer outros aspectos para o debate sobre a questão ambiental. Porque na sexta-feira da semana passada aconteceu a greve global pelo clima. Na verdade, começou uma semana de mobilizações no mundo todo que vai até o dia 27. A data foi escolhida para ter início na véspera da Cimeira do Clima da ONU, evento que reúne líderes dos Estados-membros, e que foi convocado pelo secretário-geral da ONU. E é uma preparação para a COP25, a Conferência das Partes Signatárias da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, que vai acontecer em dezembro em Santiago do Chile. Esse é aquele seminário que iria acontecer aqui no Brasil, mas o governo Bolsonaro não quis sediar, a COP25. Foram milhões de pessoas mobilizadas em todo o mundo, pelo menos em 150 países foram registradas manifestações, a maior parte dos manifestantes jovens. A greve global pelo clima foi iniciada em 2018 pela Greta Thunberg, que nós, inclusive, já decidimos agraciar com a medalha Pedro Ernesto, por proposta de iniciativa do nosso mandato. Ela estava no 9º ano no colégio e passou aí toda sexta-feira a matar a aula para ir para a porta do Parlamento da Suécia, com cartaz escrito "De greve da escola pelo clima". Essa mobilização acabou se alastrando pela Europa e pelo mundo. E a Greta faz polêmicas importantes a respeito da questão ambiental, como, por exemplo, questionar, vamos dizer assim, um dos centros da economia capitalista, que é o crescimento ininterrupto, infinito da economia, e defender a tese do decrescimento, que, na verdade, isso significa que nos países mais desenvolvidos tem que haver um brutal desinvestimento no crescimento e um crescimento voltado para garantir as condições sanitárias básicas, o acesso à educação e à saúde para as populações que ainda não conseguiram chegar nesse patamar civilizatório. A Greta fala em zerar as emissões dos países centrais do capitalismo para permitir o desenvolvimento dos países periféricos. Bom, a greve global pelo clima foi certamente uma vitória do povo do planeta, que a mobilização internacional esteja acontecendo e ganhando força para forçar uma mudança de rumos planetária. A greve global pelo clima defende a decretação de emergência climática planetária para que se faça um grande esforço, uma grande mobilização mundial para poder conter o avanço do aquecimento global e mitigar as suas consequências. Agora, ontem vai lá, o Bolsonaro, nas Nações Unidas, falar um monte de bobagem sobre a questão ambiental. O Bolsonaro não reconheceu o aumento das queimadas, não reconheceu um problema ambiental no Brasil, continua ignorando os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e da NASA, chegou a mentir descaradamente, atribuindo as queimadas a um fenômeno natural, quando nós sabemos que as queimadas no Brasil não são um fenômeno natural, elas podem ser potencializadas pelo clima seco, pelo calor, mas elas são produzidas principalmente pelo agronegócio, na expansão da fronteira agropecuária no Brasil. E o presidente Bolsonaro não tratou
nas Nações Unidas diretamente, mas quando o Bolsonaro fala, né, que as pessoas, as ONGs e etc., querem que os índios continuem vivendo na idade da pedra, isso revela pelo menos dois grandes problemas. Primeiro, é uma visão preconceituosa, eurocêntrica, racista do que são as civilizações indígenas brasileiras. Os indígenas brasileiros, eles não vivem na idade da pedra. Eles não vivem em sociedades originalmente pobres, com populações vivendo em condições de miséria. Ao contrário, né, quando há a invasão portuguesa, né, do território onde hoje está o Brasil, né, as populações indígenas eram milhões e milhões de indígenas que conseguiam viver numa condição bastante satisfatória, numa relação bastante satisfatória com a humanidade, com a natureza, né? Então, olhar o modo de vida indígena e reconhecer nisso pobreza é uma visão europeia do que significa riqueza. E é isso que esse discurso revela. O que o governo Bolsonaro vê como riqueza da Amazônia? A madeira a ser explorada, os minérios a serem explorados, os pastos a serem criados. Né? Uma visão, inclusive, extremamente atrasada, extrativista, da maneira com que nós temos que nos relacionar com as nossas florestas. Né? Como se a riqueza da floresta só pudesse ser explorada através da destruição da floresta. Então, o índio, ele só pode ser objeto da salvação da sua condição de índio, né? Deixar de ser um homem da idade da pedra. E a floresta precisa deixar de ter a sua condição de floresta, virar pasto, virar, né, plantações, áreas para agricultura, virar produto do extrativismo mineral. E, na verdade, a grande riqueza que a floresta pode nos oferecer é ela ficar de pé, é ela existir enquanto floresta. A floresta, em primeiro lugar, ela é importante, e não só a floresta amazônica, mas o Cerrado, a Mata Atlântica, o Pantanal, a Caatinga, os Pampas Gaúchos, que garantem a vida. A floresta é vida. O nosso território, sem as florestas que ocupam, é um território onde a vida fica mais difícil, onde a vida pode até ser inviabilizada, se a gente perder a contribuição da floresta amazônica e do Cerrado para a distribuição da umidade do nosso território. A riqueza da floresta, ela pode sim ser aproveitada pelos seres humanos sem que a floresta seja destruída. É possível, né, fazer extrativismo vegetal, fazer produção de vários produtos, inclusive da borracha, sem destruir a floresta. Isso, inclusive, foi, né, o grande conflito dos seringueiros de Chapuri, de Chico Mendes, foi mostrando que eles podiam continuar a explorar a riqueza da floresta nos seringais sem a destruição da floresta, lutando contra aqueles que viam como única forma de se produzir riqueza a partir da floresta sendo a sua destruição. A floresta, ela pode legar ao povo brasileiro a patente de inúmeros medicamentos que ainda podem revolucionar a vida no nosso planeta e servir para produzir riqueza tanto para quem habita a floresta como para a população brasileira em geral. Eu fico imaginando que ao invés de mandar tratores e motosserras, o governo brasileiro devia estar preocupado nós mandarmos cientistas, fazer um grande movimento vinculando as universidades, a Fiocruz, as entidades indígenas, as populações originárias, os quilombolas, para acelerar a nossa capacidade de nos apropriarmos das riquezas, que a biodiversidade
das nossas florestas tem para oferecer pelo mundo. Ao invés disso, o governo Bolsonaro está preparando o projeto Barão do Rio Branco, retomando as velhas lógicas da ocupação da floresta amazônica da ditadura militar, ressuscitando a paranoia de que a densidade populacional da Amazônia tem que subir exponencialmente, senão vira um deserto populacional que ameaça a nossa soberania. Em nome dessa paranoia, desenvolvendo projetos para abrir mais estradas, para criar novas hidrelétricas, para aumentar a capacidade do escoamento dos produtos do extrativismo predatório do agronegócio e das mineradoras. A greve global pelo clima apontou o caminho que a humanidade tem que seguir. A mobilização dos povos em solidariedade internacional para derrotar os governos e as corporações e encerrar essa marcha insana da humanidade rumo à autodestruição. O discurso do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia das Nações Unidas apresentou justamente o oposto, o caminho que precisa ser derrotado, que precisa ser abandonado em nome da reprodução das condições da sobrevivência da nossa espécie e de milhões de outras espécies que ainda resistem nesse planeta.